4, Glória a Deus. versículo 19. Eu queria que nós estivéssemos fazendo essa leitura junto. Se tiver alguma diferença de uma tradução para outra, vai ser poucas coisas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga novamente, por Cristo Jesus. Aleluia. Deus, nós queremos te louvar e agradecer o teu nome, pela tua graça que é abundante, que desce sobre as nossas vidas de uma forma que muitas vezes nem podemos compreender. Pai, eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho por nós, e te peço, Deus, que abra o nosso entendimento nessa noite, para que possamos receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Que Israel diminua aqui e o Senhor cresça, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, queridos? Eu vou estar sentando, eu não estou podendo ficar em pé ainda muito tempo por causa da cirurgia, mas eu quero que você acompanhe comigo. Nós temos nessa sequência de ministrações, nós falamos sobre comunhão no mês passado, e nesse mês nós falamos sobre relacionamento. E eu quero dar continuidade, provavelmente essa vai ser a última ministração sobre esse tema de relacionamento por esses dias. Mas hoje nós vamos estar olhando, também falando sobre missões e sobre relacionamento, tá? Aos olhos de Paulo, um dos grandes, maiores missionários da nossa Bíblia, né? E foi muito interessante, muito salutar, que você falou hoje de uma mais cedo, que uma das formas que nós podemos fazer missões é escrevendo. E uma das grandes formas que Paulo fez missões foi escrevendo. E os relatos que temos hoje, a maior parte do Novo Testamento que nós temos hoje, das cartas de Paulo, das suas epístolas, foram cartas que ele escreveu antes, durante e depois das suas viagens missionárias. Tá? E nós vamos estar vendo, através de passagens bíblicas, a visão de Paulo no nosso relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que pensar ou falar, quando a gente vai falar sobre relacionamento com Deus, é o seguinte: se o relacionamento do cristão com Deus é fundamental para a vida cristã, levanta-se automaticamente 3 perguntas, né? A primeira pergunta que nós temos que fazer com relação a relacionamento é: como é possível ter um relacionamento com Deus? Como nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus? Eu me lembro muito bem, antigamente, quando eu era novo, meus 8, 9 anos, eu estava começando a me entender por gente. Nós congregávamos na igreja do Jardim América 1. E a igreja ainda era uma igreja pequenininha, cabiam acho que uns 12 bancos de madeira pequenos dentro da igreja naquela época. E muitas vezes eu escutei ministrações, o pastor falando, eu não sei se era bem o pastor, não me lembro bem, mas alguma pessoa na frente falando, dizendo: olha, se você orar sem sua camisa, você está perdendo tempo, porque Deus não vai escutar a sua oração se você orar sem camisa. Olha, se você que é mulher tiver com batom na boca, as suas palavras que saíram da sua boca batem no teto e caem, Deus não escuta não. E foram criadas e eram dadas ênfases no passado, e até hoje em algumas regiões do Brasil que nós vamos, é dada muita ênfase no exterior. Nós queremos criar fórmulas, queremos criar jeitos. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeitinho, senão Deus não nos ouve, senão a coisa não vai para frente, senão não vai dar certo. Eu me lembro quando das primeiras coisas que eu comecei a perceber, quando eu fui para o campo missionário, foi a diferença que Deus, da compaixão do Senhor com outras culturas.
Você que nunca saiu do Brasil, nós vivemos dentro de uma cultura só nossa, um jeitinho só nosso. Nós temos o que é chamado, que é muitas vezes mal falado, ou falado de um jeito não muito bom, que é dito assim, o jeitinho brasileiro, que é falado assim, a malandragem do brasileiro. E eu estou falando sobre isso. Nós temos o nosso jeitinho, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar. E quando nós saímos do Brasil, vamos para o exterior e visitamos outra nação, e você vai participar de um culto, você vê que as palavras são diferentes, o entendimento bíblico é diferenciado, porque é filtrado por esse filtro cultural que nós temos. O comportamento das pessoas dentro da igreja é diferente, a forma de vestir é diferente, a forma de cantar é diferente, mas a atuação de Deus e a resposta de Deus à adoração é a mesma. É a mesma. A manifestação do Espírito Santo e o tocar de Deus no coração das pessoas é o mesmo, independente dos jeitinhos da nossa cultura, da nossa aparência, do jeito que nos comportamos. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, ainda somos alcançados por Ele e abençoados. Amém? Então, como que nós podemos estabelecer esse relacionamento com Deus? Relacionamento, todo e qualquer relacionamento no contexto humano, começa com comunicação. Todo ele, para você ser amigo de alguém, para você conhecer alguém, para você namorar alguém, para você casar com alguém, você tem que ter comunicação. Um dos grandes falhos dos relacionamentos matrimoniais hoje é exatamente a falta de comunicação. Que o homem não consegue mais se comunicar com a mulher e vice-versa, e passa por tempo que acontece alguma coisa, em vez de se estabelecer um diálogo, os sentimentos tomam conta, e principalmente o sentimento de raiva e desapontamento, que levam as pessoas à separação, por causa da falta de comunicação. E a nossa vida com Deus é a mesma coisa, e ela é simples, é uma conversação com o Senhor. Quando nós oramos, isso eu já disse várias vezes aqui na igreja, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, nós expressamos, abrimos nosso coração, falamos para o Senhor como está a nossa vida. Isso é interessante, é a grande diferença entre a oração cristã e a oração católica, que é chamada de reza, né? A reza ela é repetições de palavras para alcançar o fim sem pensar nas palavras que estão sendo ditas. Se torna de uma forma mecânica. A pessoa às vezes vai orar o texto, quem já foi católico aí se lembra, faz um compromisso de orar 13 vezes o texto, 12 vezes, 10 vezes, ou recebe uma penitência do padre para orar 50 vezes, e começa a orar o texto, vai passando as bolinhas, e às vezes se torna tão mecânico que a pessoa está recitando, mas a mente está lá longe, nem está pensando. Mas a nossa comunicação com o Senhor, a comunicação que a Bíblia nos diz, é que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abrir o nosso coração e expor o que está dentro. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece o seu coração. Ele sabe do nosso pecado, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele nos criou para um relacionamento. Às vezes, eu penso assim, às vezes, as mulheres têm uma característica muito grande de Deus com relação à oração, né? Elas sabem o que está acontecendo, aconteceu alguma coisa, elas sabem, e às vezes chega no marido assim e fala assim: e aí? Você não vai me falar nada, não? Você não vai me contar o que está acontecendo, não? E às vezes já sabe o que está acontecendo, né? E isso é uma representação de Deus. Deus é assim também. E aí? Você não vai falar comigo hoje, não? Você não vai orar não? Não vai querer saber de mim o que eu tenho para você hoje, não? Eu preparei aqui, ó, Salmo 139. Antes de você nascer, antes de sermos formados, enquanto estávamos sendo formados, os nossos dias estavam sendo escritos no livro da vida. Amém? Amém, queridos? Os planos do Senhor, os planos diários do Senhor já estavam sendo escritos para nós no livro da vida. Ah, o dia está tão difícil, o dia está tão ruim. Ora, meu irmão, e Deus vai apresentar o plano dele para você naquele dia, não ao contrário. Nós apresentarmos somente o nosso plano para o Senhor durante o dia e dizer: ó Deus, está aí meu plano, abençoe. É isso que eu quero fazer hoje, abençoe. Mas nos humilharmos na presença de Deus e perguntarmos ao Senhor: Deus, esses são os meus planos,
mas quais são os seus planos para mim hoje? Amém? Quando oramos, nós conversamos com Deus, e quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É as duas vias da comunicação: oração e leitura bíblica. Quer melhorar a coisa mais ainda, quer entrar mais na intimidade com o Senhor, comece a jejuar, comece a consagrar, comece a fazer vigílias. E falar em vigílias, ano que vem o pastor Jair vai estar na liderança das vigílias novamente. As vigílias na sexta-feira da consagração, que acontece na sexta-feira anterior à Santa Ceia, nós vamos voltar com essas vigílias. A consagração de sábado, nós vamos voltar com a consagração de sábado. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Primeiro, nós passamos por um processo aí de restauração entre nós como igreja. E agora eu acredito que Deus está nos direcionando a um período de crescimento espiritual, para que nós possamos sair de dentro da igreja carregados, cheios de unção, cheios de visão, cheios de palavra, para evangelizar as pessoas aí fora, para falar do amor de Deus, para contar as nossas experiências pessoais para outras pessoas, sabendo que Deus as ama da mesma forma e com a mesma intensidade que Ele nos ama. E as experiências maravilhosas que participamos com Deus, Ele também quer que outras pessoas participem também. Amém, queridos? Amém? É conhecer a Deus. Quando se fala de missões, é dois pontos principais: é conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Amém, querido? Diga comigo assim: conhecer a Deus para fazê-lo conhecido. Glória a Deus por isso. E essa, a segunda pergunta que nos vem à mente com relação a isso, com relação a relacionamento com Deus: primeiro, a comunicação que nós falamos. A segunda já é de um âmbito mais pessoal, é já de um âmbito mais particular nosso, o meu e o seu. Essa reflexão pessoal. E aí, Israel? Pensando comigo mesmo. E aí, Israel? A mente da Lohana. E aí, Lohana? A mente do João, né? E aí, João? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida pessoal de intimidade com o Senhor? E aí, eu tenho lido a Bíblia? Eu tenho orado? Eu tenho buscado o Senhor? Eu tenho consagrado? Ou eu só tenho me lembrado de Deus quando eu entro na igreja? E aí, irmãos? Como que está a nossa vida pessoal com Deus? O nosso relacionamento com Deus vai muito mais do que 2 horas e meia, 3 vezes por semana aqui na igreja. Muito mais do que isso. É muito maior. Às vezes uma exemplificação que eu faço é isso aqui: a Bíblia fala sobre si mesma, a palavra de Deus, como uma fonte de vida, e muitas vezes é referido como água. Amém? Imagine você, como ser humano, que o único momento na semana que você bebesse um copo d'água fosse aqui na igreja, e o restante da semana você não pudesse beber mais água, tivesse que esperar no próximo culto para você tomar mais um pouquinho de água. Como seria difícil a nossa vida, né? Andar com a boca seca o tempo inteiro. Muito demais, não é verdade? Assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos da nossa dose diária dessa água viva, dessa fonte de vida que vem do trono de Deus e se renova a cada manhã. É isso que é interessante sobre a Bíblia, é que você lê textos bíblicos, você lê o texto bíblico, faz uma meditação e você faz a sua anotação. Eu encorajo a você que faça isso. Faça a sua anotação durante a sua meditação. Daqui a um ano, quando você voltar e ler o texto bíblico novamente, talvez na sua meditação particular, você vai ver que a sua compreensão do texto vai ser diferente da primeira vez. Vai ser diferente. A aplicação do texto bíblico com as mesmas palavras vai ser válida para a sua vida, do que vai estar acontecendo naquele momento. Esse é o renovo da palavra do Senhor. E nós precisamos e dependemos disso diariamente. E a terceira pergunta que nós temos que fazer é: se o meu relacionamento não vai muito bem, e mesmo que esteja bem no meu conceito,
Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? É melhorar a nossa comunicação, mas a Bíblia é orar, não é complicado. Não existe uma fórmula gigantesca. Eu tenho que me vestir assim, eu tenho que me portar assim, eu tenho que pensar assim, eu tenho que fazer dessa maneira. No sábado eu não posso andar mais de 1 quilômetro, eu não posso cuspir no chão, eu não posso orar por ninguém, eu não posso ir na casa do vizinho, eu não posso fazer negócio, eu não posso cozinhar, eu não posso fazer isso. Isso é lei de Moisés, irmãos. Isso é Antigo Testamento. E Paulo chegou a falar: olha, nós estávamos debaixo de maldição. A lei se tornou como maldição sobre as nossas cabeças e tornou-as nos escravizar, porque não éramos capazes de cumprir a lei. Não éramos capazes de cumprir a lei, estabelecida pelos homens através de gerações e gerações, leis acumuladas umas em cima das outras, ao ponto, irmãos, que tinha leis no sábado que a pessoa não podia nem cuspir no chão, que era pecado. Você sabia disso? Não podia nem se cuspir no chão. Aí Jesus veio, morre na cruz por nós. O véu do templo se rasga. A presença de Deus sai dali do Santo dos Santos e conecta-se individualmente com cada um de nós, para que possamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Irmãos, nós somos abençoados demais, irmãos. Nós somos abastados demais. Nós vivemos em uma era, em um tempo, que não dependemos mais de sacrifício de animais. Nós não dependemos mais do sacerdote, de você trazer um animal e ser sacrificado no templo, e o sacerdote orar por você, para que Deus escute a sua oração. Onde você estiver, na sua cama, no trânsito, no trabalho, debaixo do chuveiro, você fecha os seus olhos ou entra num momento de oração, o Espírito Santo vai escutar a nossa oração. Graças a Deus por isso, amém, queridos? Amém. A todo momento a porta está aberta para nós nos comunicarmos com o Senhor. Não existem desculpas que poderemos dar no dia do julgamento final, de dizer: Senhor, eu estava ocupado demais, eu estava correndo demais, eu tinha isso e isso acontecendo, porque Ele estava conosco a todo momento. A todo momento. O que bastava era simplesmente fecharmos os nossos olhos e entrarmos em comunicação com Ele. Amém, amados? E para a gente viver de fato o que está escrito em Filipenses, nesse texto que nós vimos aí, a gente tem que focar em Deus. A gente tem que ter a nossa mente focada em Deus, não nas coisas naturais, não no que estão acontecendo no nosso mundo. Olha só o que estava acontecendo na vida de Paulo quando ele escreveu esse texto, essa carta para Filipenses. Paulo escreveu entre o ano 60 e o ano 61 depois de Cristo, e Paulo estava preso em Roma no momento que ele escreveu essa carta. Ele não estava em liberdade, ele estava preso. A igreja de Filipenses, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo e foi a primeira igreja do continente europeu. Foi a igreja de Filipenses. E ele escreveu a carta, olha o que é interessante. Quando fala-se em missões, há uma ênfase muito grande, principalmente no contexto de igreja local, a ajuda financeira para os missionários, né? E o que é interessante é que Paulo escreveu a carta para os Filipenses justamente para agradecer uma ajuda missionária, o dinheiro que ele recebeu da igreja de Filipenses, enquanto ele estava dentro da cadeia para poder comprar alimentação. Mas ele estava preso, estava fazendo missões? Estava fazendo missões. Como João, ele estava fazendo missões? Cartinha, estava tudo quanto era igreja. Plantou as igrejas, estou preso. Aí olha a visão de Paulo, preso, acorrentado, tinha acabado de receber uma ofertinha para poder comprar comida. Quer dizer, a igreja de Filipenses ouviu que Paulo estava passando fome na prisão, levantou uma oferta e mandou para Paulo. Olha o que Paulo escreve de volta para eles: olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza, a riqueza de Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, não de acordo com a nossa vontade, mas a vontade dele no padrão dele, e o padrão dele é glorioso, em glória
quantas vezes aconteceu de nós estávamos no campo missionário lá no Malau e não tem um centavo na nossa conta, zero, um centavo na nossa conta, e do nada, pela direção de Deus tocava numa pessoa aqui no Brasil, que entrava lá no Facebook, no Google, e digitava assim, missionário Malawi, África. Aí aparecia lá, Israel e Dan. Aí a pessoa entrava em contato com a gente pelo Facebook e falava assim: meu irmão, eu não te conheço não, você não me conhece, mas eu quero te mandar uma oferta. Manda o nome da sua conta, manda o número da sua conta aí. E a gente mandava. Aí entrava assim, tinha que fazer uma compra. A compra custava lá no Malau, não se assuste não, lá no Malau as coisas são caras. A gente tinha que passar para fazer uma comprinha para dentro de casa. Aí a comprinha que a gente fala custa aí na média de R$1.500, R$2.000. Você sai com umas 6 sacolas de comida do supermercado. E aí o pessoal contava, olha, entrava R$1.500 na conta. A gente ia para o supermercado e comprava carne, ovo, arroz e tal, e passava a semana. Teve vezes, irmãos, de pessoas ligarem para mim e falar: pastor Israel, como é que está aí? Você está bem? E eu só respondi com uma foto. Eu ia lá, abria a geladeira e tirava uma foto e mandava para a pessoa. Vazia, só com os garrafas d'água dentro da geladeira. Aí quando a gente manda uma foto assim, o irmão tem coragem de falar assim: vou orar por você. Coragem não. Que vê a necessidade do missionário, aí levanta ajuda, fala para o pastor, levanta uma oferta e envia, mas nem todos os missionários fazem assim. Então é muito válido você ofertar para missões, porque essa oferta vai abençoar a vida de um missionário. É pouquinho, às vezes é pouquinho, R$20, R$30, R$60. Meu irmão, às vezes o missionário precisa de R$10 para comprar uma cartela de ovo para poder comer. Aí seus R$10 chegam lá em cima da hora que o missionário está passando fome. O importante é nós fazermos, ouvirmos a voz do Senhor. Aí o missionário de lá, para você não é muito não. Quanto que é um sanduíche aqui agora? R$26, R$24, por aí, não é não? O sanduíche mais ou menos essa faixa. Aí você manda R$26 para o missionário, compra uma cartelinha de ovo para comer junto com os filhos. Aí olha o tamanho da oração do missionário, manda de volta. Olha a oração do Paulo: o meu Deus, segundo as riquezas de Deus, suprirá todas as suas necessidades. Da mesma forma que Ele supriu a minha através de você, Ele vai suprir a sua debaixo da liderança dEle, debaixo do padrão dEle, em glória por Cristo Jesus. Vale a pena ou não vale? Vale a pena. Vale a pena investir em missões. E a palavra certa não é nem investimento, porque investimento fica subentendido que você vai ter algum tipo de retorno. Não se investe em missões, se doa para missões. Não existe essa palavra de investir. Olha, eu vou investir em missões. Você não investe em missões não. Você doa para missões. E doa de bom grado. Olha, se você for fazer uma oferta missionária um dia, doa de bom grado. O que eu quero dizer com doa de bom grado? É assim, aqui, meu irmão, essa oferta para você. Aqui. E olha para o outro lado, vai tocar a sua vida. Não se preocupe com o que o missionário vai fazer com a oferta não. Tá? Porque tem irmãos que ofertam aí para missões R$10.000. Ele fala assim: olha, meu irmão, está aqui R$10.000. Usa da forma que Deus comandar você. Usa da forma que Deus determinar. Aí tem aquele irmão, aquela irmã que doa aí para missões R$100. Aí todo dia ele fica ligando: e aí, irmão, o que o senhor fez com R$100? E aí, o senhor gastou como R$100? Já teve casos, irmãos, de a gente receber doação. Eu recebi certa vez uma doação de R$1.000, uma irmã lá de São Paulo. Ela levou nessa questão do Facebook, achou a gente, pediu a conta e mandou uma oferta. R$1.000. Passou uma semana, ela ligou e falou assim: meu pastor, depois que eu fiz a doação para o Senhor, a minha vida entrou em parafuso. Só aconteceu coisa ruim essa semana. E eu fui na igreja orar, e o pastor lá da igreja que eu fui orar falou que talvez eu abençoei um lugar que era amaldiçoado, a maldição tinha caído sobre mim. Eu falei: irmã, primeiro, esse pastor que a senhora foi orar precisa ler a Bíblia, né? Deus não abençoa, Deus não paga bem com mal, não. Amém, queridos? Amém.
Deus não paga bem com mal, não. Ele nos abençoa abundantemente quando abençoamos as missões, tá? E segundo, eu falei para ela, olha, minha irmã, o negócio é o seguinte, aí eu expliquei os textos bíblicos para ela e falei, mas se a senhora está achando difícil, o dinheiro ainda está na minha conta, eu não usei não, se a senhora quiser eu devolvo para a senhora. E ela falou assim, eu vou pensar se ia pegar o dinheiro de volta ou não, né? Eu falei, meu Deus, misericórdia, nem depois aí da explicação bíblica tem algumas pessoas que não compreendem, né? Meu irmão, Deus não vai jogar uma maldição sobre a sua vida se você abençoar alguém, não vai. Você vai colher o que você plantou. Você plantou bênção, você vai colher bênção. É assim que funciona, é a lei da semeadura, é bíblico. Amém, amados? Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Graças a Deus por isso. A visão de Paulo é interessante demais. Eu quero ler aqui em Filipenses 3, no capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 21. Nós vamos fazer algumas leituras assim hoje. E fala assim, olha, porque muito há, dos quais muitas vezes eu te digo, e agora também, chorando. Paulo está falando, olha, eu já te falei várias vezes, vou repetir agora, e agora repetindo, chorando, que essas pessoas, ou que há pessoas que são inimigos da cruz, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, escuta aqui, olha a mentalidade de Paulo acorrentado dentro da cadeia, olha a mentalidade de Paulo, no versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, queridos? Eu estava lendo esse texto mais cedo, e eu estava achando muito interessante essa palavra abatido. Se você ler o texto, levando em consideração o contexto do texto, quem escreveu no momento que ele escreveu, Paulo usa o termo abatido aqui, falando sobre a visão da glória, preso no cativeiro. A esperança e o abatido que ele está falando ali é ele mesmo, ele olhando para si mesmo, passando fome, acorrentado. Ele fala, olha, a minha esperança é na cidade onde está Jesus, que vai vir para me buscar, e quando ele vir, o meu corpo abatido, quebrado, surrado, cheio de marcas de chicotadas, cicatriz de pedradas, será transformado no corpo celeste e será subjugado debaixo do amor de Jesus. Olha só a mentalidade desse homem, meus irmãos. Olha só a carta que ele escreve para nós e deixa como testemunho eterno do seu compromisso com Deus, servindo de exemplo para nós, para fermentar a nossa fé e impulsionar o nosso dia a dia. Amém, amados? Quando você olha para Efésios e imagina, você lê Efésios e vê quão bonitos são os versículos, quão inspirada é a palavra, e você pensa em Paulo escrevendo num pedacinho de papel para mandar para outra pessoa, sentado no chão com as pernas e os braços acorrentados e escrevendo, olha, Deus suprirá em glória todas as suas necessidades. Se você entende o contexto bíblico do texto, ele muda a sua percepção do que você está lendo e a importância do que estamos lendo. Amém? E falando em relacionamento, eu quero fazer uma dinâmica rapidinha aqui com todo mundo, para que a gente entenda o que é relacionamento, o relacionamento que a Bíblia fala. Amém? Nós estamos vivendo esses dias aí na semana, estamos chegando no dia da eleição, dia 30 agora, e fala tanto sobre presidentes ou presidenciáveis, né? E o Jair Bolsonaro, eu não vou falar sobre política não se preocupa não. Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil hoje, e eu queria fazer uma pergunta para vocês.
Responda assim com a sua mão, tá? Responda assim com a sua mão. Quantos de nós conhecemos o Jair Bolsonaro? Levanta assim a sua mão. Eu não vi ninguém levantando a mão, gente. Vocês entenderam o que eu falei? Faz assim. Quantos de nós... deixa eu te fazer pergunta de uma forma pessoal. Você conhece o Jair Bolsonaro? Você conhece? Vocês são espertos demais, né? Pelo celular. Exatamente. A próxima pergunta que eu teria para fazer sobre o Jair Bolsonaro é o seguinte: qual o nome da mulher do Jair Bolsonaro? Ele tem quantos filhos? Tem 5 filhos. Aí nós passamos com um pouco mais de intimidade sobre a vida do Bolsonaro. Qual que é a comida favorita do Bolsonaro? Farofa na rua, lá na banca, lá. Com espetinho e Coca-Cola. Aí vamos passar para um nível de intimidade maior. Qual foi a última vez que você foi lá no escritório do Bolsonaro? Vamos um pouquinho mais fundo. Qual foi a última vez que você foi convidado para ir na casa do Bolsonaro? Qual foi a última vez que o Bolsonaro foi na sua casa? Nunca, não é verdade? Então, com essas respostas, nós podemos até afirmar que o Bolsonaro nem sabe que a gente existe. É verdade. Ele nem sabe que você, como indivíduo, existe. Ele não sabe. Ele não te conhece, nunca ouviu falar de você. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Há uma diferença muito grande em ouvir falar de alguém, que no caso nós escutamos a respeito do Bolsonaro. Eu pessoalmente nunca vi em pessoa, nem de longe. Nós ouvimos falar, ouvimos tantas informações e achamos que conhecemos a pessoa. Mas na verdade nós ouvimos falar. E há uma grande diferença entre ouvir falar e conhecer. Amém? Amém. Como que vai o seu relacionamento com Jesus? E aí? Você tem ouvido falar de Jesus? Ou você tem convidado Ele para dentro da sua casa? Aleluia. Você tem gastado tempo com Ele? Como estão as suas experiências pessoais com Deus? E aí, como é que elas estão? Você está entendendo a diferença? Meu irmão, eu não desejo isso para você, para ninguém. Que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento de ouvir falar. O que eu desejo para você é que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento de caminhar com Ele diariamente, experimentar o seu amor em todos os aspectos da sua vida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O nosso relacionamento com Deus é fundamental e precisamos refletir sobre o que significa estar nesse relacionamento com Ele. Tá bom? Hoje é culto de missões? O pastor está falando sobre relacionamento. Tá, por quê? Por que eu estou falando de relacionamento? Porque eu quero preparar você. Como é que você vai falar do relacionamento de Deus para outras pessoas se no profundo você não sabe nem aonde está, em qual pé anda o seu relacionamento pessoal com Deus? Então o meu papel como pastor é preparar você, é instruir você, para na hora de chegar lá fora, o amigo fazer um monte de perguntas difíceis, que às vezes a gente não consegue responder, a gente tem um norte, tem uma resposta bíblica dentro de um contexto bíblico. Amém, amados? Então nós temos que pensar aqui. Agora nós vamos para Efésios. Vamos sair de Filipenses e vamos para Efésios, tá? Paulo escreve sua carta para Efésios no ano 60, ali próximo daquele que escreveu para Filipenses, um pouco antes, no ano 60 depois de Cristo, tá? Cerca de 28 e 29 anos depois que Jesus Cristo havia sido crucificado e tinha sido ressurreto.
Paulo ainda estava preso em Roma, ele estava preso em Roma nessa época, e ele escreve para a igreja de Efésios. A igreja de Efésios foi uma das igrejas que Paulo passou a maior quantidade de tempo nas suas viagens missionárias. Ele passou ali 3 anos na igreja de Efésios, e ali fez vários amigos. E a carta de Paulo a Efésios, ele apresenta a igreja, ele apresenta nós, eclésia, e dá várias descrições para o nosso próprio entendimento de como Deus nos enxerga. E uma dessas descrições que está em Efésios, que é usada por Paulo, é uma que a gente usa muito na Bíblia. E ele trouxe isso, ele fala a igreja como um corpo. Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. Efésios, nós, pessoalmente, individualmente, num comum, como membros do corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. Exemplo de Paulo para Efésios. Aí ele vem dar o exemplo da noiva, nessa parábola da noiva. Olha, a igreja é a noiva de Cristo. E ele apresenta também, ele nos apresenta e nos faz entender que nós somos também soldados de Cristo, pronto para batalhar. Amém? E unidos a Deus em todas as ocasiões, através de Cristo Jesus. Então nós somos corpo de Cristo, nós somos templo, nós somos noiva e nós somos soldados. Amém, queridos? Sobre todos os aspectos da nossa vida. E somos assim unidos em Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Fale assim comigo: porque dele, por ele e para ele, todas as coisas. Amém? Todas. A gente tem uma falha muito grande quando a gente fala esse versículo, que automaticamente a nossa mente vai só para as coisas boas, só para as coisas que agradam o nosso coração, só para o chocolatinho, só para a picanha, só para a Coca-Cola, todas as coisas. Amém? Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. Amém? Outro versículo que às vezes pode até ser usado como complemento com esse é: todas as... Rapaz, não deu branco agora, estou começando a tomar a cabeça comigo. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Todas as coisas contribuem, até o joelho quebrado do pastor contribui. Amém? Todas as coisas. Aí fala assim, tem outro versículo que fala assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Aí nossa mente vai lá: picanha, Coca-Cola, chocolate, pãozinho feito na hora com a manteiguinha, só coisa boa. Eu acho que eu estou com fome, né? Só falando comigo. Só que são todas as coisas, meu irmão. A nossa tribulação, a nossa dor de cabeça, o nosso trabalho, a doença, a falta de trabalho, a dificuldade nos negócios, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê que todas as coisas contribuem? Tanto as boas quanto as ruins. Porque Deus é um oleiro que não desperdiça matéria-prima. Ele vai usar as coisas boas para nos edificar, e vai usar as coisas ruins para fazer nos aproximar dele. Amém, amados? Amém? Mas por quê? Por quê? Por causa dessa condição que nos encontramos, irmãos. Essa condição chamada condição humana, natureza pecaminosa. A nossa tendência natural sem Deus é ir para coisa ruim, é buscar ruim. E Deus sabe que alguma coisa, se a gente busca o pecado, coisas ruins irão acontecer. Só que a gente teima em lá. O nosso coração, a nossa carne fica batalhando contra o espírito. Aí, vez ou outra, a gente dá mais vazão para a carne tem mais força, a gente peca, algo ruim acontece. Aí a gente fala: oh Deus, né? Igual Pedro, me socorre, Senhor, porque eu vou morrer, né? Levanta a mão assim. Aí
Aí o que Deus faz? Ele dá um chute na nossa mão assim e fala: sai para lá, rapaz, você já pegou tanto. Ele faz isso? Mas não, né, irmãos? Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso. A Bíblia diz que ele nos pega pela mão e nos levanta e traz para perto dele. Amém? Olha, Efésios 2, versículo 4 ao 7, fala assim: olha, que a vida cristã está no centro do amor de Deus através de Jesus Cristo. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou, ainda nós estando mortos nas nossas ofensas. Você sabe o que ele está falando aqui? Que Deus nos amou primeiro, em outras palavras, que antes de você vir a Cristo, antes de você aceitar Jesus, que eu nasci no berço evangélico, graças a Deus eu tive essa graça, mas muitos de nós não passamos por isso. E fala assim: olha, quando você estava lá no mundão, perdido nas ofensas, pecando contra Deus, pela sua misericórdia, Ele nos amava. Aleluia! Graças a Deus. Sabe o que isso significa? Que o seu parente agora, que está lá no bar, bebendo cerveja, com a mente totalmente fora dos caminhos do Senhor, usando droga, com a mente torpa, não conseguindo nem andar direito, preso no pecado, nas consequências do pecado, Jesus Cristo o ama e morreu por ele. E sabe o que mais? Ele te traz para a igreja, te capacita para que a sua vida seja um exemplo de transformação para a vida do seu parente, para que ele se achegue a Cristo também. Aleluia. Aí é interessante aqui, eu não sei se essa versão tem. Eu acho que essa não tem, mas a minha Bíblia aqui tem. Fala assim: olha, mortos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo assim: olha, quando Jesus ressuscita, no terceiro dia, nós recebemos vida, a vida de Cristo, o galardão de Cristo é dado para nós somos vivificados com Cristo. Aí na minha Bíblia aqui tem um parêntese, que fala assim: olha, pela graça sois salvos. Você sabe o que é graça? É que não é merecida essa salvação, é imerecida, é dom de Deus, é dádiva do Pai, não é pelo que fazemos que somos salvos. Aleluia! Graças a Deus, porque o que fazemos não vale nada, não vale nada. Tem gente que bate no peito. Eu já vi pastores pregando, falando assim, na hora que sobe no púlpito, pega o microfone, fala assim: eita Deus, igreja, você vai ver o que Deus vai fazer aqui hoje, porque quando eu abro a boca, o Senhor age. Misericórdia, irmão. Misericórdia, você está tão próximo dele, está tão pertinho de Deus, você está pronto para cair, né? Já subiu tanto, já foi diácono, já foi presbítero, evangelista, virou pastor, aí quis virar apóstolo, agora só falta virar semi-anjo, aí vira anjo, vira querubim, serafim, aí faz o quê? Cara, né? Aí não tem mais para onde subir, vai querer ser Deus não dá espaço para ninguém, vai cair, né? Nós somos salvos pela graça, amém? É o que nós falamos no outro dia aqui na igreja. Nós não fazemos o que fazemos como cristãos para sermos salvos. Amém, amados? Isso é um ponto principal no entendimento da salvação, tá? Eu preciso que você entenda isso. Nós, como cristãos, nós não fazemos o que fazemos para sermos salvos. Nós fazemos o que fazemos porque já somos salvos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. O que nós fazemos é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Olha, eu vou para a igreja, eu vou lá esfregar o chão da igreja. Aí na nossa cabeça Deus está lá numa louça verde, um giz branco, riscando assim: olha, eu vou para ele, lá vou a igreja. Aí está outro irmão, o João pega o carro dele, enche de som, vai ali para o terminal da Praça da Bíblia, põe ali na praça e começa a pregar.
Aí na cabeça da outra pessoa que tem essa visão diferente, que acha que Deus conta ponto, aí vê lá, não, foi o João, não está pregando, então é 10 pontos para o João, mais próximo de Deus. O missionário foi lá para a África, abriu 2 igrejas lá na África, cada igreja vale 100 pontos. Irmão, misericórdia, irmão. Que a nossa mentalidade não seja assim. Se a sua mentalidade até hoje foi assim, fala assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia fala que se a nossa mentalidade é assim, nós estamos roubando da validade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A nossa salvação é dada por Ele, amém, queridos? Graças a Deus por isso. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias da riqueza da graça, pela sua benignidade conosco, em Cristo Jesus. Você está entendendo aqui? Quem está escrevendo esse texto? Paulo, acorrentado, ele dizendo, olha, Deus me fez sentar em um lugar glorioso, acorrentado na prisão. Deus me fez sentar em lugar de graça glorioso, para que isso fique gravado para gerações futuras, a respeito da bondade, da magnificência de Deus, para mim e para você. Geração futura sou eu e você, da perspectiva de Paulo, quando ele escreveu esse texto. Ele está falando, olha, eu estou aqui na prisão, mas perante Deus eu estou sentado em lugar alto, eu estou sentado em lugar de honra, tenho a oportunidade de escrever uma carta que vai servir de testemunho para gerações e gerações e gerações, e chegou até a mim e a você, querido. Amém? A palavra de Deus está nas minhas mãos e nas suas mãos. O Evangelho hoje está na nossa geração, e cabe à nossa geração fazer o que a geração passada fez, que foi passar para nós. E cabe a nós passar esse Evangelho para a próxima geração. Que tipo de Evangelho nós estamos pregando? Que tipo de palavra você está pregando? Que tipo de compromisso a sua vida, o seu viver, o seu dia a dia está testemunhando para as outras pessoas aonde você anda, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio? Que tipo de Deus as pessoas estão enxergando quando elas olham para você? Outra pergunta ainda mais dura: você tem pregado a palavra? Você tem falado do amor do Senhor? A sua vida tem sido testemunho da obra de Deus na sua vida? O seu viver tem sido testemunho do mover dele na sua vida? Ou você tem sido um crente 007, que anda no meio de todo mundo e ninguém sabe que você é cristão? Quer uma pergunta mais dura ainda, igreja? Para bater no nosso coração e quebrar a casca. Quantas pessoas esse ano aceitaram Jesus porque você pregou a palavra do Senhor para ele? Quantas? Quantas pessoas disseram, eu aceito a Cristo, eu acredito no que você disse, porque você mesmo, estou falando com você abriu sua boca e falou do Evangelho para alguém que não conhecia? Quantas pessoas? 10? 5? 1? Nenhum. Quando a gente muda a perspectiva, dói na gente, né? Dói, não dói? A gente sente o peso da responsabilidade. E é assim que tem que ser diariamente, irmãos. Essa responsabilidade de pregar a palavra do Senhor está sobre nós. Ou Jesus Cristo não disse isso? Ou isso não é Bíblia? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Ou ele não disse isso? Não, estou esperando o chamado de Deus. Quantas vezes eu vi missionários no campo falando, olha, eu fui chamado lá para Somália. Não, eu fui chamado lá para Moçambique.
Não, Deus me chamou lá para o Afeganistão. Meu irmão, pare de bobeira. Deus chamou você para pregar a palavra aonde você for. Se você não prega a palavra dentro da sua casa, no seu colégio, no seu trabalho, não se engane, você não vai pregar em outro país, não. Você não vai pregar. O nosso relacionamento é objeto do poder de Deus. Efésios 1, vamos lá para Efésios 1, versículo 16 ao 23, fala assim, olha o que Paulo está falando novamente. Eu, Paulo, não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Amém, queridos? Provendo pelo conhecimento de Deus, espírito de sabedoria e revelação. Amém? Se a gente ler só até aí, os irmãos, que às vezes são mais do repré, ou que é falado assim, né? Que gostam muito de revelação e dons espirituais, olha, Deus vai nos unir, e tal, e vai. Vamos continuar lendo o texto para ver o texto. Para que serve essa sabedoria e revelação que Paulo está orando por ela aqui? Ele fala assim, olha, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória, na sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o do mundo dos mortos, e pondo-o à sua direita no céu, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro, e sujeitou todas as coisas pelos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em nós. Amém? Espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para quê isso? Para entender quem é Jesus, qual é a sua autoridade sobre a nossa vida, qual é o papel de Cristo Jesus na nossa vida como cabeça da minha vida, aonde eu estiver, relacionamento guiado por Ele, que a minha vida seja por Ele, para Ele, e todo momento, a todo momento. Amém, amados? Paulo é fera demais, não é? Fera demais. Se eu tivesse acorrentado lá, meus irmãos, se eu fosse escrever uma carta para Dani, eu só ia reclamar. Minhas pernas estão doendo, minha canela está doendo. Manda um tramadol aí para mim, por favor. Né? Manda um Torcilax, que as minhas pernas estão doendo. Não tinha negócio de bênção. E olha quão complicado, quão inspiradas são as palavras de Paulo, mesmo. O nosso relacionamento com Deus é objeto da sua fidelidade eterna. Deus nos chama para um relacionamento com Ele desde a eternidade. Amém, irmãos? Efésios 1, versículo 3 ao 10. Bendito, ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito é segundo a sua bondade, segundo a sua vontade, segundo a sua graça. Ele fez porque Ele quis fazer, sem questionamento. Ele abençoou porque Ele quis abençoar. Amém?
da sua vontade, versículo 6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Você está entendendo? Ele nos chamou por amor, nos planejou por amor e nos criou agradáveis para si mesmo. Ele nos cria, nos transforma para o seu prazer. É para Ele. Nós vivemos para Ele. Amém, amados? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, o que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo de tornar a consagrar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Amém, irmãos? Talvez essas leituras, esse tipo de pregação expositiva que eu estou fazendo hoje, ela não seja tão empolgante para você que está ouvindo aí. Mas eu estou tranquilo, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela já me cortou hoje à tarde até na hora que eu estava estudando. Eu estou compartilhando com você só um pouquinho. Eu vou falar igual o rapaz da chuteira lá, receba, né? Aquele rapaz que fala receba, da luva, né? Receba. Recebe aí, irmão. Amém? Receba o entendimento da palavra do Senhor sobre a sua vida. Aqui que Paulo está querendo dizer que Deus nos criou para si mesmo, para o seu prazer. E o plano do Senhor vai ser executado e vai ser terminado no final dos tempos. E nós seremos unidos com Ele em glória. Estaremos debaixo da sua autoridade para todo o sempre. Amém, amados? O nosso relacionamento com Deus é o objetivo da fidelidade dele. E a fidelidade dele é eterna. Antes da fundação, agora e para todo sempre. Amém? Nós precisamos abrir o nosso entendimento e compreender algo que é muito interessante, que eu aprendi lendo as cartas de Paulo. Paulo, ele tinha um diferencial dos outros discípulos. O seu chamado foi diferente, o seu ministério foi para lugares diferentes. A forma como ele viveu e falou foi diferenciada. E a sua visão, até por causa disso tudo, é diferenciada também. Paulo, ele entendeu, isso é claro, através das suas ministrações, ele entendeu. Eu quero que você entenda também, grave isso e leve com você. A vida que vivemos hoje, ela é só o início da nossa eternidade com Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa vida que estamos vivendo hoje é o início da nossa eternidade com Deus. Ou sem Deus. Eu espero com Deus. Amém? É o início da nossa eternidade com Ele. Um relacionamento em obediência a Deus nos leva a entender que a paz, quando falamos sobre paz, recebemos paz, que a paz nos leva a entender que a paz que Deus nos dá é o entendimento que teremos vida eterna. É daí que vem a paz do crente, em todas as situações. É desse entendimento, seja o que for que está acontecendo comigo, isso é só o início, isso aqui é passageiro, é temporário. O que me espera é vida eterna, vida com abundância, sentado na mesa do Pai, abraçando Pedro, abraçando Paulo, dando uma cumprimentada assim lá com Timóteo. É assim, meus irmãos, vida eterna com Deus. Está difícil? Vida eterna, é temporário. Nós vamos ler João 14, a partir do versículo 1. João, olha que interessante, ó. O João, o nome do pai de João era Zebedeu, né? O João era irmão de quem? De qual apóstolo que João era irmão? Ele era irmão de quem? O apóstolo João, ele era irmão de qual apóstolo? Vou dar uma dica para vocês, começar com T. Irmão de Tiago. Agora me responde, você sabia que Tiago tinha um apelido? E os discípulos deram um apelido para ele. Sabe qual que era o apelido do Tiago? Filho do
trovão. Filho do trovão. Interessante, né? Que quando a gente vai estudar a Bíblia, o que a gente descobre? O João escreveu esse evangelho, e é um evangelho que se destaca dos outros 3 evangelhos que tem antes, Mateus, Marcos e Lucas, porque 90% do evangelho de João é diferenciado dos outros 3 evangelhos, que são muito próximos. O João conta basicamente a mesma história com outras palavras e dá outros acontecimentos também que aconteceram no mesmo período. E ele escreveu entre o ano de 85 e o ano 90 depois de Cristo, tá? E sabe-se isso porque está registrado no ano 70 foi a destruição de Jerusalém. E ele escreveu esse evangelho logo antes de ele ser exilado para a ilha de Patmos. Foi quando ele escreveu o evangelho de João. Aí, no versículo 1 do capítulo 14 de João, ele já começa assim, é Jesus falando, respondendo aos discípulos, conversando com eles, e é muito bacana, porque ele já começa assim a 100 por hora, né? Ele fala assim, olha, relacionado à paz, tá, irmãos? Jesus começa falando assim, olha, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Olha o que Jesus fala sobre paz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Não se turbe o vosso coração, por quê? Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou ter dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for preparar um lugar, significa que eu também voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estageis vós comigo, para que nós estejamos com o Senhor. Amém, amados? Está difícil? Está complicado? A vida está trabalhosa? Não se turbe o vosso coração, creia em Jesus e também creia em Deus. Jesus foi preparar um lugar para nos buscar. Ele está vindo nos buscar e vai nos levar para a glória eterna. Aleluia. Aí vamos pular aqui esse texto lá para o versículo 14, no versículo 18, quer dizer. Aí ele volta no mesmo assunto, depois de dar uma pincelada em vários outros assuntos, Jesus volta lá no mesmo assunto do início, fala assim, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, ainda um pouco ao mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós está em mim, e eu estarei em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Alguém ama a Deus aí, irmãos? Você ama o Senhor? Amém? Amém? A Bíblia toma como prova que você ama o Senhor se você guarda os mandamentos que Ele está nos dando. Isso são palavras de Jesus. Amém? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O que não guarda, ele não me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Aí disse Judas, o outro discípulo, não Judas Iscariotes, diz assim, Senhor, de onde vem que há de te manifestar em nós e não no mundo? Como assim, Jesus? Como assim que você está falando que você vai se manifestar em mim? Eu estou vendo o Senhor aqui na minha frente, como é que você vai se manifestar em mim e não no mundo? Aí Jesus responde, se alguém me ama, ele repete o que ele acabou de dizer. Ele fala, olha, Judas não entendeu o que eu acabei de dizer, então deixa eu explicar de novo. Se alguém me ama, olha Judas, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viverá para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvirtes, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai me enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí ele volta no assunto da paz. Ele fala, olha, o Espírito Santo vai fazer você lembrar todos os mandamentos que ele entrega para você.
todos os mandamentos, todos os ensinamentos, você vem para a igreja, senta e escuta a palavra, o Espírito Santo vai fazer você lembrar deles. Versículo 27, ele fala assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, eu venho para vós. Amém, amados? A promessa da nossa paz, o que garante a nossa paz, é o entendimento, a compreensão que Jesus foi para o céu preparar lugar para mim e para você, e que Ele vai voltar para me buscar, para te buscar, e vai nos levar para Ele. Amém? Amém. Graças a Deus. Concluindo aqui isso, através da visão de Paulo nas suas cartas às igrejas, nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus é o ponto central do Evangelho. Independente das nossas circunstâncias, não devemos independente das nossas circunstâncias, nós devemos guardar a sua palavra em nossos corações e vivê-las em nossa vida diária. E eu escrevi essa conclusão agora à tarde, e eu estava pensando: Deus, como é que eu vou fazer para fazer um sumário disso aqui, para finalizar? E o que veio para mim foi foi essas palavras: por amor fomos criados para um relacionamento perfeito com Deus. Por amor fomos resgatados da condenação dos nossos próprios pecados. E hoje, eu e você, nós somos livres em Cristo Jesus, mesmo vivendo em um mundo pecaminoso. Amém, amados? Que o relacionamento, o seu relacionamento pessoal com Deus, seja o foco principal da sua vida daqui para frente. Que você conheça e prossiga em conhecer a Deus, para que o momento oportuno chegue e você o faça conhecer. Amém? Lembre-se sempre da responsabilidade que está sobre nós, que é a palavra de Deus, que está nas nossas mãos. Conhecimento e entendimento da Bíblia está sobre as nossas mãos, na nossa geração hoje. E é nossa responsabilidade como igreja fazer com que esse conhecimento vá adiante. Como pastor, eu não posso me pregar a palavra. Ore. Pastor, eu não tenho muito tempo para orar. Contribua. Ore, contribua. Prega a palavra do Senhor. Escreva. Irmão, manda um WhatsApp. Faz um reel lá no Instagram. Oh, Jesus te ama. Compartilha lá, faz um vídeo de 15 segundos. Se as ferramentas que temos hoje, faz um vídeo de 15 segundos lá dizendo assim: olha, irmão, estou passando só para dizer que Deus te ama, que Jesus te ama. Está difícil? Mas Jesus vai voltar para nos buscar e vai nos resgatar desse mundo arrebentado do pecado. Amém, irmãos? A nossa estadia aqui é provisória, sim, irmão? No WhatsApp, as pessoas ficam esperando, ficam aguardando. Para quem tem o costume de mandar todo dia a mensagem, quando falha, fala: ué, o irmão deve estar doente, não mandou uma mensagem. Amém, queridos? Se põe sobre os seus pés, vamos fazer uma oração. Nós tivemos alguns aniversariantes nesse mês de outubro.